Meus irmãos, meus amigos, sejam todos novamente muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos nesse momento rogar a Deus que encha nossos lares de muita paz, de muita luz e de muito entendimento também. Gente, esse estudo é muito importante porque nós vamos compreender sobre o diálogo e o acolhimento que as casas espíritas oferecem a muitos espíritos que chegam em nossas reuniões mediúnicas com muita dor, com muito sofrimento e, por vezes, com mágoas seculares, não é? Então, chegam lá muitas vezes revoltados e com o intuito de influenciar pelo pensamento alguém. Então, quem são esses espíritos? São pessoas, homens e mulheres que, como nós, viveram aqui na Terra e, quando desencarnam, continuam no mundo espiritual conforme viveram aqui na Terra, ou seja, carregando consigo suas alegrias, seus acertos, seus defeitos, sua personalidade. E então o que ocorre, gente? Muitas vezes esses espíritos retornam à pátria espiritual carregando mágoas muito profundas, não é? Com desejo de vingança para alguém que ficou aqui na matéria. Então, se esses espíritos no mundo espiritual não perdoam aquela ofensa recebida, mesmo sem o corpo físico, passam então, não perdoando, a perseguir, a aproximar-se dessas pessoas que são seus desafetos, que continuam aqui no mundo material. Então, quando essa influência é de caráter persistente, com esse objetivo de prejudicar quem aqui ficou, nós caracterizamos como um processo obsessivo, que é uma forma de influência espiritual muito grave. Então, é aí que entra em cena a casa espírita, com o seu tratamento, que nós classificamos como tratamento de desobsessão, para que nós possamos acolher esses espíritos, não é? Que, a rigor, são sofredores também, mas que, na vontade de se vingar de alguém, voltam ao mundo material, chegam em nossas reuniões mediúnicas, muitas vezes em completo desequilíbrio. Mas vamos entender o processo. Quando uma pessoa chega na nossa casa espírita e vem relatando uma série de problemas que vem acontecendo, muitas vezes de ordem psíquica ou de ordem mesmo material, eles dizem: olha, a minha vida está muito complicada, as coisas não vêm dando certo. E aí nós encaminhamos desse atendimento fraterno para uma consulta espiritual. Nessa consulta espiritual, muitas vezes é detectado um problema que nós falamos, de uma influência espiritual mais grave, um processo obsessivo. Então, é nesse momento que essa reunião vai fazer valer para que auxiliemos não só o encarnado, que vem dando seu depoimento de sofrimento também, mas principalmente esses espíritos que, na condição de perseguidores, chegam à nossa reunião, trazendo essas mágoas profundas e, sobretudo, gente, um profundo desejo de vingar-se, de fazer justiça com as próprias mãos. É esse combustível que eles trazem dentro do peito, que os alimenta, mas a grande verdade é que passam a figurar como grandes sofredores também, porque um espírito que persegue, ele não está em paz, não é? Ele continua revivendo aquela ofensa recebida e, mesmo fora do corpo físico, ele não sabe ainda perdoar. Então, gente, a nossa reunião mediúnica, como eu falei agora há pouco, é chamada de reunião de desobsessão. Então, o processo nós acabamos de falar, não é? Alguém que persegue e alguém que aqui na matéria, na condição de encarnado, vem sofrendo essa opressão psíquica, porque essa influência se dá através do perispírito, de pensamento a pensamento. Então, esses pensamentos em desalinho, de sofrimento, de perseguição, vão se infiltrando no pensamento do encarnado de forma muito sutil, vão ganhando espaço, terreno, e mais adiante a pessoa já começa a trazer
alguns complicadores mais sérios que afetam não só o seu psicológico, o seu psiquismo, como também se refletem no seu corpo físico. Então, é um trabalho muito sério, não é uma reunião de caráter privado, e esse paciente não participa na nossa reunião. Ele fica num ambiente à parte e nós, então, com o dirigente, os médiuns de psicofonia e mais os doutrinadores, que são responsáveis de dialogar com esses espíritos, compomos essa tarefa. Nela também tem 1 ou 2 médiuns que dão apoio vibratório e a reunião, então, se inicia e nós, muito confiantes, né, na equipe espiritual, vamos aguardar que esses espíritos que se colocam como obsessores, porque vêm perseguindo essas pessoas, até que chegue até nós e o diálogo vai começar a acontecer. Os espíritos nos orientam dizendo: o diálogo com esses irmãos sofredores deve ser pautado no respeito, na compreensão de suas dores e, sobretudo, com palavras revestidas de muito amor. Então, nas casas espíritas, gente, não há um trabalho de retirar o espírito contra a sua própria vontade, não. Inicia-se um diálogo com esses irmãos, que são espíritos também, como eu falei, sofredores, não são adversários desde sempre, nem foram criados maus. São espíritos que temporariamente traz esse desequilíbrio e um grande desejo de fazer justiça com suas próprias mãos, porque se sentiram ofendidos em algum momento. Então o diálogo deve ser, sobretudo, com palavras de muito amor e de muito respeito por esses espíritos. Dizem os espíritos assim: primeiramente, o doutrinador, ou também chamado dialogador, precisa estar com a escuta muito bem treinada, não é? É muito importante, gente, que a gente ceda um espaço para que esse espírito, através do médium, possa dizer o que sente. Que dores são essas que o incomodam há tanto tempo? E por que eles estão ali a perseguir alguém que ficou no plano material? Então a escuta precisa ser bem treinada, o doutrinador precisa estar com a sintonia muito afinada com o seu guia espiritual, porque esse espírito, que é o guia espiritual do doutrinador, é quem vai inspirar o doutrinador para que esse diálogo alcance o coração desse espírito em sofrimento. E o doutrinador também precisa estar revestido de humildade e, sobretudo, paciência. Deve possuir também uma boa base doutrinária, não é? Tem que estudar, conhecer os postulados da doutrina, para que possa então dialogar com esses espíritos, levando conforto e acolhimento. Então deve ter uma boa base doutrinária e, sobretudo, gente, uma conduta ajustada aos postulados cristãos. Para quê? Para que quando ele for dialogar com esses espíritos em sofrimento, ele tenha alguma autoridade moral. Ele não pode, não é, estar com conduta em desequilíbrio e buscar dialogar com esses espíritos que conhecem os seus pensamentos, a sua forma de se conduzir. Então é preciso que o doutrinador esteja numa condição moral elevada de equilíbrio para poder dialogar e acolher esses espíritos sofredores. Então veja, para dialogar com esses espíritos é preciso compreender que eles não são criados maus, mas temporariamente estão, pelas mágoas que carregam, na condição de perseguidores, mas também, a rigor, gente, são sofredores, porque não trazem paz no seu interior. Então, é esse momento que é extremamente importante que as casas espíritas ofertam, não só ao encarnado, como a esses desencarnados ditos obsessores. Quando é que esse trabalho se completa, gente? Quando atende aos dois lados, não é? Então, o encarnado busca normalmente a casa espírita, buscando o quê? Alívio, que a vida melhore,
que ele não sinta as dores psíquicas que vem sentindo, os desajustes, porque uma obsessão, uma influência mais grave, como eu falei anteriormente, ela afeta vários campos no encarnado. No campo das ideias, no campo do humor, dos relacionamentos. Desaguam também com mazelas e patologias no corpo físico. Então, uma influência desse caráter persistente realmente traz ao encarnado muitas dificuldades, não é? Então, na nossa casa, nós recebemos muitos casos de influências espirituais e que precisa ser tratado com técnica, mas, sobretudo, com muita paciência e compaixão, porque nós não recebemos esses espíritos, volto a dizer, como adversários. Eles chegam na condição também de sofredores e sem compreender que nessa busca de vingança, eles se comprometem mais uma vez com a justiça divina. Então, os nossos amigos espirituais dizem assim: para o diálogo com esses espíritos, outros pontos muito importantes. Oração. Então, a oração é um mecanismo que nós usamos na reunião, que nos dá muita sustentação vibratória e chega até o espírito, essa oração também, em forma de vibrações. Então, muitas vezes, esses espíritos chegam muito agoniados na nossa reunião, muitas vezes em estado de violência mesmo, e a oração luariza essa alma em tortura e em sofrimento, e que se coloca inadvertidamente na condição de justiceiro, não é? Não perdoou aquilo que o ofendeu e vem perseguir o encarnado com as suas vibrações de vingança. Então a oração, gente, é fundamental numa reunião de desobsessão. A paciência, não é? De quem vai dialogar com o espírito. Por que paciência, gente? Porque eles chegam em desequilíbrio, às vezes gritam, choram, vão narrando os seus sofrimentos e pacientemente nós precisamos ter a escuta de poder alcançar o que o Espírito vem trazendo como a sua realidade. Dentro do coração do dialogador e de todos os trabalhadores dessa tarefa, um desejo profundo de ajudar, de servir. E posso dizer a vocês, quando nós estamos com esse verdadeiro desejo de servir, essa energia chega até esses irmãos que estão ali em sofrimento. Compaixão é importantíssimo. O que é a compaixão, gente? É sensibilizar-se pela dor do próximo. Quem é o próximo naquele momento? O encarnado, que aguarda, não é, por esse tratamento, e esse desencarnado que chega em alto grau de desequilíbrio, magoado. Então a compaixão é quando a gente se sensibiliza pela dor desses irmãos e procura de alguma maneira suavizar esses sofrimentos. A sintonia e inspiração de espíritos orientadores e, finalmente, gente, duas molas mestras nessa tarefa: amor no coração e confiança no alto, porque nenhuma tarefa dessa acontece sem a influência benéfica, organizadora, sensível das equipes espirituais, dos espíritos ditos socorristas. Então, gente, está amplamente difundido esse tema na literatura espírita e é nessa reunião que as equipes espirituais atuam, fazendo a asepsia da sala psíquica, trazendo e selecionando que espíritos sofredores estarão conosco naquela noite e nos inspirando para que possamos dialogar com esses irmãos e, pela fala do amor, demovê-los desse propósito de perseguidores. Então, são reuniões importantíssimas, emocionantes, porque muitas vezes acontece, um ano depois, esses espíritos que se colocavam como perseguidores, às vezes retornam à tarefa mediúnica e se dizem muito gratos a Deus pelo acolhimento que tiveram
e pelo novo rumo que deram às suas vidas, agora como espíritos em harmonia, em paz e também buscando a sua própria felicidade. Então, são reuniões importantíssimas, como falei. E o que é que se espera, gente, depois dessa tarefa, dessa reunião, onde temos numa sala à parte o encarnado, naquela sala mediúnica de caráter privado, esses espíritos sofredores, o diálogo acontece, um diálogo combinado com muito carinho, com muito amor, não é? Com muita compaixão. E o que é que se espera depois disso? Que esses espíritos, tanto os desencarnados quanto o encarnado, possa seguir em paz. É quando é desfeita essa ligação psíquica entre esses atores, não é? O que se coloca como encarnado, que está sofrendo essa opressão de obsessão, e esses outros que se colocaram como perseguidores porque não souberam cultivar no coração o verdadeiro perdão e ficaram verdadeiramente, psiquicamente, presos ao momento da dor. Então, quando o espírito, mesmo em sofrimento, ele se reveste de paz e consegue perdoar, ele se liberta. E muitas vezes, como falei, vem dar esse depoimento de que nessa reunião pôde dar um novo rumo à sua existência. Então, vou frisar novamente, gente. Uma tarefa dessa só é completa quando todos são atendidos, não é? Então, esse estudo foi para isso, nos mostrar como é o acolhimento, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, tratam esses espíritos da pior maneira possível, que são adversários e não são. São espíritos que não souberam dar o perdão e se colocam em faixa de sofrimento também. Então, gente, espero, não é, que nesse tempo do estudo nós tenhamos conseguido transmitir em base, não é, doutrinária, o que é esse atendimento, o que é esse acolhimento que as casas espíritas sérias e estudiosas promovem em favor dos encarnados e dos desencarnados. Se gostaram do nosso estudo, por favor, não é? Deixem o seu like, divulguem bastante e, se Deus permitir, nós estaremos aqui no próximo sábado. Paz e luz a todos.